pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao programa Na Trilha, continuando as nossas aventuras aqui em Santo Antônio do Levegé. E aí descendo o rio Cuiabá, rio abaixo, do lado direito da margem, o que nós encontramos? A usina de Itaici. Ela é datada de 1897, Leone. É um prédio histórico. E aí aqui conosco Marcos Vargas, ele é presidente do Instituto Itaici e que vai estar nos acompanhando aqui dentro desse prédio. Vocês vão ver umas imagens aí muito bacanas. Leone, 1897, o que te faz lembrar? Faz-me lembrar da abolição da escravatura, né? A Lei Áurea ali. Marcos, aqui teve ou não teve escravo? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos. 8 anos depois, colocando a informação no ritmo que chegava do Rio de Janeiro até aqui, podemos dizer que estamos realmente no período de transição da liberdade. Então, certamente existiam ainda relações de trabalho ainda no regime antigo, mas já existia um movimento para o novo regime de liberdade. O que nós podemos dizer nesse período é que Mato Grosso, nesse período, podia ter um sistema quase feudal, medieval, onde vamos dizer, o grande coronel, o grande produtor, afidava uma parte, né, da sua propriedade para os novos empregados, novos funcionários, arrendar e produzir, pagando uma parte para ele. Bacana. E a Leone, o que você achou desse cenário aqui que você está vendo? Eu achei interessante. Eu me transportei nessa época. Só de olhar aqui a gente fica impressionado com tanta história, né? Você vê e já se sente, já começa a imaginar como que era aquela época, né? Itaici era um complexo industrial na época. Então ela tinha uma série de edificações que era para o serviço e também para a produção. Se nós temos a indústria mesmo, a Casa das Máquinas, que produzia açúcar, cachaça na época, nós tínhamos todo um complexo de estrutura social. Essa aqui é a Casa Grande, onde o proprietário, o Toto Paz, o Antônio Paz de Barros, edificou para si, para sua família, morava ao lado do seu braço direito, que era o seu guarda-livros, que seria hoje o contador financeiro dele, que morava com a família ao lado. Na verdade, essa casa funcionava também como um forte, uma estrutura militar, que dava proteção, como os castelos na idade medieval. Esse daqui dava proteção para todos os moradores em volta, em qualquer perigo, recorriam todos dentro e eram protegidos. Certo. E maravilha. Iniciou um processo de restauração, dá para perceber. Foi iniciado um processo de restauração, né, na fundação do Instituto do Itaici, em 2005, e aí foram somando forças da sociedade civil organizada, instituições, para a recuperação, restauração e reavivamento, né, desse local, né, como um patrimônio histórico tombado, de grande relevância histórica, cultural, artística, arquitetônica, né, de memória das famílias aqui do Rio Abaixo, que trabalharam aqui desde o século XIX, né, até meados do século XX, até 1960, essa usina funcionou da mesma forma que começou. Pessoal, aqui é onde abrigava os químicos e os aposentos de Toto Paz. O Francisco vai mostrar pra gente detalhes de tudo como funcionava aqui na época em que eles viviam, tinham o seu lazer e como eles faziam para tomar banho, que inclusive não era fácil, né? Não é como hoje em dia que a gente tem essa facilidade. Tinha energia elétrica nessa época aqui? Tinha já. Foi uma das primeiras aqui do estado, né? Com energia elétrica. É interessante lembrar que também foi uma das primeiras cidades que teve energia elétrica no estado de Mato Grosso, né? Sim.
Estamos aqui também com ele, um dos bisnetos, né, do... José Torquato. Ele era o contador, né, na época chamava guarda-livro, né, e um dos gerentes aqui da fábrica, né, da indústria. Então tá, pessoal, nos acompanha aí que o Estevão vai fazer toda essa visitação aos seus antepassados e o Francisco vai nos ajudar. Nos acompanha aí que tem muita história para acontecer. Bom, aqui era um dos banheiros da casa grande, né? Não sei quem pode ver. Olha, até a torneira ainda é da época aqui ainda, ó. Pode ver aqui, ó. Original, ó, da época ainda. Aqui, ó, ainda tem um detalhezinho aqui, ó. Aqui é de ferro, ó. Essa boleteira aqui, ó, tá na parede embutida, também escondida aqui, ó. Isso aqui é de ferro? É, aqui é ferro. É muito importante, né, esse resgate, né, da história e familiar também. Ver como que ele vivia, os desafios que eles tinham que enfrentar, né, antes. É muito emocionante, é muito emocionante. Então vamos conhecer outro lado da casa? Vamos chegar Francisco. Era uma cozinhinha, né? Tipo uma mesa que tinha aqui, que era outra pia, ó. Só podia sair de lá, via do banheiro, ou lavava a mão lá, ou podia lavar aqui, ó. E esse armário aqui era da época também? É, da época, esse armário. Essas escrivaninhas aqui, ó. Que onde eles desenhavam o projeto. É, tem as gavetinhas aqui, ó. Ferro puro, ó. Ferro esmaltado. Igual aqueles pratos, né? Tem uns pratos também que era feito com esse mesmo material. Aqui era outra sala, né? Tipo assim, aqui era uma das cozinhas, por exemplo, tá vendo? A cozinhona grande, a mesa, né? Aqui o dos ladrilhos que falava, né? Um dos vasos que é um daquele que tava lá, que a gente tirou e colocou aqui, ó. Que é de ferro também, né? Ferro aí, ó. E ele parece um braço de pilão, né? É, e foi embutido aí dentro pra soltar. Sim. E se por um acaso... Esse é o chuveiro lá da banheira, que depois não chega nela. É. Esse é o chuveiro da banheira, né? Leva ele lá, a gente só mostra lá, né? Regradorzinho. Tá. Tem uma correntinha. É. Aí tem, esse aqui era o regrador. Então vamos levar para ver como ficava, né, no local de origem. Vamos carregar ele então, Estevão. Vamos levar ele lá para ver como que é que o pessoal enchia a banheira com esse... Aqui, aí, ó, outra pia aqui, pessoal. Isso aqui era uma calha, né? Aí, ó, aqui, ó. E o mais gostoso é que aqui tinha a tornearia, as sordagens, esses ferros, era feito tudo aqui. Tudo na tornearia lá embaixo. Interessante, Francisco, que o período em que passou todo esse acontecimento aqui foi 4 anos após a abolição da escravatura, né? Justamente. Aqui, desde a sua inauguração, mesmo a abolição sendo recente, aqui já não tinha mais escravos, os funcionários eram remunerados. E o Total Paribas dava toda a estrutura para os funcionários trabalharem, como igreja, que vocês vão ver na matéria, tinha escola. E esse era um dos fatores que ele chegou a ser perseguido, né, por essa visão diferente que ele tinha da época. E é bom lembrar também que tem o banheiro, né? A gente vai conhecer o banheiro onde ele tomava seu banho no final do trabalho. E é onde estava conectado esse chuveiro aqui. Então segurem aí no seu sofá para você assistir, que tem muita história ainda pela frente. E depois o Wendel vai estar lá no subsolo, né? Vai ter um túnel embaixo da chaminé lá, né? O Wendel vai mostrar pra gente esse túnel aí que é interessante, né? Como que é bonito de se ver. Então, fique ligado, vamos conhecer outros cantos aí, Francisco.